Ô Marcelino, esse ano você relançou um livro de contos muito premiado, Amar é Crime. E nele, os seus contos surgem quase todos na primeira pessoa. Tem lá prostitutas e mendigos, empregados domésticos, travestis, indígenas, favelados. Parece que todas as minorias da sociedade estão representadas ali, que é um recorte social muito frequente na sua obra. Quando foi que você teve o clique de dar voz às pessoas que não têm voz, especificamente na literatura brasileira? Elas têm voz, eu escuto. Assim, eu não gosto muito de dizer, na verdade, assim, que elas não têm voz, exatamente porque se eu digo que elas não têm voz, eu estou num pedestal dizendo, olha, vou dar voz a quem não tem voz. Quem sou eu? Na verdade, tem voz e muita, gritam, e eu fico exatamente perturbado com esses gritos. Eu fico muito perturbado, isso me afeta profundamente. Eu escrevo porque eu ouço esses gritos, e eu quero, de alguma forma, colocar isso aí, gritar com eles, compactuar com eles. Então, eu só faço escutar. E eu acho que o mínimo de sensibilidade, você abre o ouvido e tem muita coisa aí sendo gritada, muito aperreio aí nas ruas, né? Mas quando é que você percebeu que isso seria um norte para a sua literatura? Em casa, porque esse aperreio está na voz da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito aperreada e gritava muito. E quando estava sem condições de ter um almoço ali bom, ela ficava aperreada desde 5 horas da manhã, porque já não tinha carne naquele dia, para o almoço ser um pouquinho especial. Então ela gritava, era um gemido. Somos em 9 filhos, eu sou o caçula dessa família de 9 filhos. Então quando as coisas não estavam muito boas, a minha mãe não escondia, era um grito permanente. E é um grito meio assim, aquela lamúria nordestina, lamúria de mães assim desesperadas. Então era uma fala que você assim ouvia um pouco e ficava aquilo, você não conseguia dormir mais. Então eu reconheço aquele grito e aquele gemido em outras pessoas. Então já em casa eu ouvi muito esse tipo de fala que você reconhece nos meus contos. Qual foi o seu primeiro conto, o primeiro texto que você escreveu, você lembra? Vixe Maria, comecei escrevendo poesia e teatro. Acho que o primeiro texto que eu escrevi, assim, que eu lembro mais antigo, assim, desses que estão publicados, é o Muribeca, que já tem essa carga aí. Que você já deve saber de cor, né? Lixo serve para tudo, a gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr os pregos e ajeitar, sentar, lixo para poder ter sofá costurado, cama, colchão, até televisão, é a vida da gente o lixão, e por que agora querem tirar ele da gente? Eu sei que é minha mãe que está falando isso, sei que escrevi esse texto já tem um tempo. Socorrinho, eu acho que talvez, esses 2 textos, tanto Muribeca como Socorrinho, estão num ângulo de sangue. O Socorrinho eu acho que é o mais antigo, eu lembrei agora, que é uma menina desaparecida, e isso eu devo ter escrito aí nesse formato já assim com 17 anos. O Marcelino lê umas matérias de jornal e fica muito perturbado. Muito perturbado. Aí muito vem disso também, né? Fora tudo que ele viaja, que ele vê, tem coisas que ele fica inconformado, assim. Aí eu consigo as fotos da perícia para ele ver, ele não quer ver, não gosta de ver. Ele quer me mostrar umas coisas, ele quer me mostrar umas Dona Geralda, que a Dona Geralda ele não gosta de ver. Quem é a Dona Geralda? É uma que tiraram o rosto dela na Pedra da Macumba lá, eu consegui as fotos da perícia. Que história é essa? Eu não sei de nada disso. A história faz tempo aí, que é uma mulher 3, que encontraram, 4 anos. Ela disse que estava saindo de casa, não era? Saiu de casa. Saiu de casa e foi encontrada morta perto desse lugar que é a Pedra da Macumba, sem o rosto. Onde é a Pedra da Macumba? É por aqui, né? Por aí, encontraram, aí a perícia disse que tinham sido os cachorros que tiraram que o cachorro comeu a cara dela. Aí tem as fotos e dá pra ver que não é cachorro. Aí a gente fica na discussão, que eu acho que foi o cachorro mesmo, ele acha que não foi. Mas ele tinha bandejinha igual Santa Luzia na mão, assim. É uma história bem misteriosa, triste, mas fascinante. É recente essa história? Tem uns 3 anos. 3 anos. Aí ele quer me mostrar. Eu mostrei, ele não queria ver, mas eu mostrei rápido aí só pra ficar na mente. Não, que aí sai outro conto. E aí nunca foi desvendado esse Eu não acompanhei mais, acho que não. Garanhuns, tem umas fotos boas também. Garanhuns, daquelas empadinhas dos isso precisa de alguém narrar essa história, né? Eu tenho os diários. Um aluno meu escreveu, eu fiz em quadrinhos. Eu tenho os diários daquele... Tem o livro dele, né? Então, esse livro mesmo, o Contário do Caligares me passou os diários. Assim, eu tenho. Você escreveu sobre isso. Não, já tenho. Um aluno meu me passou. São nossos legítimos canibais, né? São, sem dúvida. Não, eles não só são canibais, como eles transformaram outras pessoas em canibais também, porque
Eles fizeram as empadinhas e o salgadinho. vendiam. O salgadinho. No depoimento dela, ela fala pro cara que está interrogando, ele falou, o senhor mesmo comprou 3 vezes minha empadinha. O próprio policial, ela vendia na delegacia. E dizem que era uma delícia, né? É, devia ser, docinha. Tempero especial. Maria, Deus meu. Ô Lourenço, os seus romances já foram descritos como quadrinhos sem imagens, evidentemente por críticos sem imaginação. Mas Teve uma crítica, a única crítica ali do Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que a chamada era livro de Mutarelli é um gibi ruim. Isso aí foi o Alcir Pécora que escreveu. Alcir Pécora, aquele retardado. Eu não conheço ele pessoalmente. Nem eu, mas eu sei que ele é retardado para escrever um negócio desse. Mas desculpa, eu interrompi. Mas a pergunta é o seguinte, esse livro recente, ele acrescentou um outro tempero, eu acho, à sua narrativa, que é o ensaio. Existem muitas digressões, reflexões, né? Essa mesma que quando você fala sobre o ambiente literário brasileiro, sobre o mercado editorial, né? Que a gente não ganha nada, ganha 5% se tanto, etc. Tem um pouco menos de ação do que nos tempos anteriores, ele está um pouco mais ralentado, né? É um movimento estudado esse? No estudo não tenho muito controle, não. Eu começo com uma ideia pequena e viro um instrumento daquilo. Não tenho muito o controle. Estou trabalhando num livro que eu queria ir para um lugar e ele está indo para outro agora. Não consigo ter o controle disso. Você não planeja nada dos seus livros? Nada. Eu lembro quando você terminou o Cheiro do Ralo, que você me ligou e falando, Bressani, acho que eu terminei um romance. Quando? Agora, no carnaval. Como assim? Não conseguia parar de ver aquelas bundas na televisão. A minha era das quando você começou, eu escrevi em 4 dias. Falei, como você escreveu um romance em 4 dias? Não, mas veio muito da Rita Cadillac também. Ainda ecoa, quando eu via a Rita Cadillac no Chacrinha, ainda ecoa na minha mente aquilo. Que frase bonita, a Rita Cadillac ecoa na minha mente. Um amigo meu é vizinho dela, eu falei, fala pra ela que ela tem um grande admirador, com muito respeito muito. Claro. Me inspirou muito Rita Cadillac. Então ela é a mãe da bunda, do personagem bunda. Ela é uma bunda ancestral ali. Ô Marcelino, nesse seu romance mais recente, você poliu um procedimento que você usa muito nos contos, que são as rimas internas, as aliterações, as assonâncias. Seu texto está caminhando na direção de uma escrita mais limpa? Não que seja suja com todas essas coisas, mas de um texto mais prosaico, digamos. Um texto mais prosaico e talvez mais calmo. Nos contos, aquelas rimas ficam muito evidentes. O que eu gosto de chamar, na verdade, de ímãs. Eu escrevo com ímãs, uns sistemas magnéticos. Aí é como se no romance eu tivesse espalhado essas energias e essas forças durante o romance. Aí ficou um pouco mais concerto, um pouco mais música de câmara, sabe? O outro era uma coisa mais roqueira, já tinha que dizer o que tinha que dizer. Eu acho que os meus contos são gritos, os meus contos são gritos. E no romance continua sendo um grito, mas um grito trabalhado entremeado de silêncios, né? Mas é verdade mesmo, tem temas, né, que se repetem no seu romance, né? Você tem, como se fosse uma obra musical mesmo, tem verdade, temas, a forma que se repete não é tanto a da palavra, mas das frases, de algumas cenas, né? Você foi... E eu escrevo para encontrar, um casalzinho para a palavrinha que está sozinha. Aí no conto, eu tinha até o final do conto para encontrar esse casamento, sabe? Magnético aí que eu falei. No romance, o casamento podia estar no 2º capítulo, não, entendeu? Era uma força que eu tinha que estender um pouco mais. Eu perdi vários contos, eu acho que eu percebi, porque eu não encontrava o tom. Eu queria fazer aquele negócio ali, pauleira, aí não conseguia mais avançar. Eu acho que no romance eu espacejei mais, com mais calma, eu acho. Eu acho que foi importante eu ter escrito 5 livros de contos antes para poder chegar ao romance. Eu já estava escrevendo esse romance com os meus contos, mas aí para chegar para o romance eu tive que gritar isso tudo para poder me acalmar um pouco mais. Como é que você vê a absorção dos contos pela crítica e pelo mercado editorial hoje? Eu acho o seguinte, eu observo que o romance Nossos Ossos, ele foi imediatamente traduzido, uma coisa que nunca aconteceu com os meus contos. E tanto é que eu estive agora na Itália há pouco tempo, disseram, Marcelino, a gente está louco para
para traduzir o teu romance, vamos traduzir e publicar, porque a gente tentou Contos Negreiros há muito tempo e não conseguiu. Então eu percebo isso, mas eu não escrevi por essa necessidade de mercado. Escrevi por uma necessidade mesmo de renovação. Os meus contos estavam saindo de forma muito automática e eu queria zerar tudo e me entrar num desafio novo. Agora, se eu volto a um livro de contos facilmente e estou pouco me lixando se ele vende pouco, como é que anda o mercado, vai muito de uma necessidade interior, né? Aí a necessidade exterior, os editores que resolvam lá. Mas acho que o Marcelino não volta tão cedo para o conto, não. Acho que ele foi fisgado pelo romance. Eu li com muito medo Nossos Ossos, a Lucimar leu primeiro. Aliás, você fez a capa do livro, né? Fiz a capa. O Muta que fez a capa do livro. A Lu leu e aí ela estava chorando quando terminou. Eu falei, deixa eu ler agora. Ela falou, não, eu vou ler de novo, depois eu te dou. Ela leu duas seguido, né? E aí me passou, eu tinha muito medo porque, por isso, ele tem aquela força no conto. E aí, como ia ser no romance, né? E mantém a mesma força, o mesmo ritmo, a mesma cadência. Ela não se perde em nenhum momento e é muito, muito linda. Fiz a capa e tem um Lourenço lá, que é o Caronte lá do livro. Tem um Lourenço ali Foi em dentro. homenagem ao Lourenço, o nome do motorista da funerária. E vai ter o filme, né, que já ganhou até o edital agora de roteiro. Nossos Ossos. Nossos Ossos, é direção do Esnir Wen, que é um diretor carioca. Aí no elenco está o Muta, que vai fazer o motorista. Não sei quando ele vai cobrar agora, porque ele está oscarável agora. E... Oscarável. Oscarável, porque a Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaete, que ele faz o filme, está indicado a indicação ao Oscar. Aí eu estava dizendo, eita, Muta, vai ser indicado ao Oscar, vai ganhar, e tem assim, do Oscarável, Lourenço Mutarelli, de Nossos Ossos e tal. Vai ficar mais caro o cachê, né? Vai ficar caro o cachê pra caramba. Vai subir para R$30 agora. E aí o Paulo Lins que está fazendo o roteiro. Ah, que legal. E o Gero Camilo que vai fazer o Helene de Guzmão, né? O personagem principal. O Helene é o dramaturgo. É o dramaturgo. E o boy? Ainda não escolheram, não. Ainda estão escolhendo o boy, a estrela, mas duas certezas há. Pera, o boy como chama mesmo? É o Cícero. Cícero, isso. Duas certezas há. O Gero Camilo no elenco e o Lourenço Mutarelli no elenco, fazendo o Lourenço, que foi uma homenagem a ele, o motorista da funerária. Que legal, e vai rolar isso ano que vem já? Não, assim, eles ganharam já edital do roteiro, mas aí tem que entrar edital, edital de filmagem, edital de finalização, isso demora demais, né? Ô Lourenço, dentro do seu romance tem um HQ que é praticamente um enigma dentro do Grifo de Abdeira, que é uma das narrativas mais estranhas que você escreveu. A nossa produtora Maria Schurtz, inclusive, ela não entendeu nada. E ela ficou perguntando, mas aquilo lá faz algum sentido? Você poderia explicar o que você conta nessa HQ? Lourenço? Essa HQ ela é o ponto inicial do livro. Eu vinha fazendo essa HQ de forma totalmente experimental, que eu queria extrair só texto dela, e eu fiz ela em transe, sempre em transe. Então ela não tem muito sentido lógico, é sensorial, é mais sensorial. Mas não tem uma narrativa que acontece aqui? Não, não tem. Mas eu acho... Tem um pouco, eu às vezes repeti algum quadro para dar uma ilusão para o cérebro de um sentido, mas ela tem um entendimento, não um entendimento, ela é sensorial mesmo, uma coisa para... Ela é sensorial e ela tem um entendimento narrativo em relação ao romance. Ao romance, sim. Porque muita gente pula, né? Mas ela tem... Se você... Ela fica prometendo o HQ o tempo inteiro e quando chega na HQ é uma mutação, como tudo no livro, eu acho. Que quando você chega na HQ, não é HQ. É HQ com a história, com a narrativa, né? Olha, HQ, ele apresentou sei lá o quê. Quando chega também como uma espécie de um HQ contaminada por várias autorias. E frase de não sei quem, frase de não sei quem. Eu vejo que é um muta em permanente mutação. É isso aí. Porra, Boa essa, hein? gostei agora, cara. Puta merda. É verdade essa história que você vai abandonar os quadrinhos? Eu faço quadrinho às vezes, para mim. Eu não quero fazer parte disso, assim. Não tenho fôlego para fazer um álbum como eu fazia antes. Não tenho mais essa saúde para ficar 12 horas todo dia trabalhando. Você diz fazer um trabalho em quadrinho. Eu tenho ainda o Diomedes não dá. É muito trabalho. Eu tenho um argumento que eu gostaria de fazer em quadrinhos, mas eu não sei se eu vou conseguir.
Sempre que eu penso, me desanima. E a literatura, eu vou muito mais fundo. Para mim, é um mergulho muito mais profundo, que me satisfaz muito mais. E é menos trabalho, são menos horas, né, de dedicação. Então você vai fazer histórias mais curtas, digamos, de quadrinhos. De quadrinho, não sei se eu vou fazer quadrinho, mas eu faço para mim, umas coisas póstumas. Só pra gente saber depois que você morrer. Tá. Eu quero uma estátua. É uma história Quer o longa. quê? Quer o quê? É uma história longa, é uma bobagem que eu cismei. Eu quero uma estátua. Você quer uma estátua? Uma estátua. Tá Uma bom. estátua. A gente Aí pode vou vender fazer. umas coisas, o que não der faz um crowdfund para botar uma estátua Mas a gente de quer- bronze. Pode ser pequenininho, não precisa ser... Mas precisa ser depois de morto ou ao vivo? Não, depois de morto. Ah. Porque meu pai está num túmulo emprestado, e aí eu preciso ter um túmulo meu. Ah. E Esse aí, túmulo tem que ter uma estátua. uma estátua que eu falei para a Lucimar, eu quero uma estátua, eu com uma espada, assim. E aí ela falou que não tinha nada a ver ter uma espada. Eu falei, não, eu quero com uma espada. Por que a espada? Porque é uma luta do inferno, né? Eu quero uma espada. E aí ela falou, não, tem que ser igual o Gardel, uma mão assim para botar o cigarro. Outra mão assim para botar o copo. Eu falei, uma terceira mão saindo do peito com a espada. Então eu tenho algumas coisas póstumas para ajudar Garantir isso. a garantir a estátua. Nós então- amigos vamos nos juntar. Não, eu vou conseguir, eu tenho falado muito em palestra, eu vou conseguir essa estátua. A gente vai fazer um crowdfunding com essas Isso. coisas que você está desenhando e aí Não, isso aí com eles esse vai dinheiro- vender para a Companhia das Letras ou para quem paga mais. O que faltar, aí faz um crowdfunding só para fazer minha estátua E lá. você tem algum lugar onde você gostaria que a gente colocasse a sua estátua, assim? Eu queria ser enterrado sem caixão, eu queria muito. Tá. Qualquer lugar, que não fosse muito longe. Não, mas a estátua não tem que ser onde está o seu corpo? É, onde está meu corpo. Ah, você quer que coloque a estátua como no... se fosse estátua no o cemitério. meu túmulo. No meu cemitério túmulo. mesmo. É, para os pombos lá, descansarem. Mas você não quer caixão? Queria ir direto para a terra, por causa do natimorto, daquele contato que eu tive. Entendi. Mas você vai ser deitado mesmo ou você quer ser Pô, sentado? vai jogar lá de qualquer jeito. Tem a trilha já, né? Que é o Alfredo Zita Rosa lá, uma musiquinha para tocar e bebida à vontade. Aí Eu também quero- o crowdfunding que banca. Vamos continuar. O que mais que você quer fazer no seu... Não, só isso. Eu queria aproveitar então também. Você pra quer fazer também meu falar o... pedido. Eu quero fazer o seguinte, primeiro eu não posso pedir, eu vou pedir, não, estátua não precisa porque, Porque olha, só de fazer a cabeça dele é muito bronze, não dá. Só Tem a uma cabeça. lá no Recife, mas é sem a cabeça não consegue acabar. Sem a cabeça não vai dar. Então, com a cabeça vai ser uma fortuna para fazer. Então, estátua não vai rolar. O que eu peço é que o meu corpo ele tem que ser enterrado em São Paulo mesmo, não precisa levar para o Recife. Detesto essa chegada de corpo, é horrível. Só se eu estiver no Recife. Se eu morrer no Recife, enterra por lá mesmo, para não fazer esse traslado. Mas imagina os batedores, Não, corpo de não, bombeiro, assim, não, ó, o Marcelino não, morreu, não, todo mundo bombeiro, chorando. caralho, não. Agora, uma Os coisa boys que eu tudo tenho muito... chorando ali. Era tão bom. Muitos ciúmes, muitas crianças. O que eu queria era que quem mijar no meu túmulo receberá um milagre. Eu quero ser daquele... Mas você túmulo- quer ser enterrado de bruço? Ou... Não precisa. Não, porque as A Rita minhocas Cadillac falou que ia ser Ela queria. enterrado. Tem que As ser. minhocas já vão comer de qualquer jeito, não importa a posição. É verdade. Então vai ter minhoca mesmo, né? Vai ter um epitáfio, né? Como é minhocas de novo, um epitáfio meu, e mijar. Porque o meu sonho é ter peregrinação no meu túmulo. Então a peregrinação vai ser essa. Mijou, recebe o milagre. Que bonito isso. E qualquer pessoa Qualquer pedido, pessoa mijando. Uma mulher, Pode mijar, criança, mulher, homem, quem for, quem mijar vai ter um... E será mijou, atendido. cachorro mijar. Você vai mandar um milagre. Um cachorro mijou, milagre para ele.